1946 ele mudou-se para cá. Na Maria. E eu vencei ele aí na rua 9 de julho. Ô, Antônio, você agora. Lúcio, nós sabemos que você, o Luiz Felipe de Melo, muito trabalharam pelo São Bento e Maria. Em que época foi isso? Foi em 1950, 49, 50, 51. Foi no tempo do Guarani, Guarani de Campinas, Garça, Olinense, a Ferroviária de Assis, que tinha aquele lateral chamado Paulão, que dava chute do ombro para baixo. Certo. Depois, vocês passando do esporte para o comércio. Ficou você, sua mãe e o Luiz com a casa. Meu pai faleceu em 1943. 43. Aí vocês ficaram com a casa. Ficamos com a casa. E no fim você montou a casa das Aí chaves. até 1962 nós permanecemos na casa. E em 62 encerrou as atividades. E abriu. Aí eu mudei, eu fiquei uns 5 anos viajando. E depois, em 1967, eu montei a Casa da Chaves na Prudente Moraes, onde eu já estou lá há 25 anos. Então, e o seu filho trabalha com você e vai continuar? É meu braço direito lá, meu sócio trabalha comigo. Vai continuar. Outra coisa que eu queria perguntar para você. O seu irmão, Luiz, na época, nos tempos idos, que eu era menino, lembro, ele era uma das pessoas que gostava de andar com o melhor automóvel da cidade na época, não era isso? Verdade. Ele procurava o melhor automóvel. Conseguimos importar um Ford 1946, foi comprado através do Instituto Nacional Histórico do Rio de Janeiro. Então, esse carro era famoso, ficou famoso porque ele era conversível. E naquele tempo tinha aquele filme da Rita Hayworth, que ela chamava Gilda. Então nós mandamos fundir um nome em bronze, Gilda, e foi aparafusado na frente do carro. O carro era preto, com o estofamento vermelho e faixa branca, né? E ele era conhecidíssimo na cidade. Aí lá vai a Gilda, chamava Gilda o carro. Certo. E também tinha o seguinte, esse carro era famoso porque quando chegava a autoridade em Marília, ele que servia para receber baixada, né? as autoridades. Ele era conversível, então ele é que transportava as autoridades que chegavam em Marília. Capota aviada. E o que você podia falar do senhor, seu pai, senhora, sua mãe, principalmente na época da guerra, porque eu sei que foi uma barra. E eles, na guerra de 42. Para se conseguir material era difícil, para se conseguir manter uma casa de comércio no interior do estado de São Paulo, como era a Marília na época, que hoje não é mais. Era difícil. Como vocês conseguiram sobreviver nesse tempo? Mas foi difícil, mas foi difícil para todos, né? Então, ele, como tinha já uma tradição de comércio, ele ia em São Paulo, ele conseguia pouco, mas conseguia. E conseguiu manter a firma em pleno funcionamento, né? E à noite era aqueles rádios eram muito primitivos, né? Então ficava todo mundo ali com o ouvido no rádio para ver alguma notícia da guerra, porque os rádios eram ruins. Esperar o repórter S. Esperar o repórter S. Ô Lúcio, nós estamos aqui com uma fotografia que aparece diversas pessoas que devem ser assim de lembrança sua, né? Da sua infância. Você gostaria de dizer para nós Rios, né? Quem são essas pessoas? Quem é que aparecem nessas pessoas? Ela que lembra melhor. Alice Rios. Alice Rios, Aqui são então seus professores e professoras. Não foram nossos professores, mas eram professores da época. Da época, né? Sim. Sua professora foi Nair Pinto. Sua professora foi Nair Pinto. Nair Pinto também foi minha professora. Certo. Dona Lausina foi minha professora de quarta ano. Dona Lausina Pedrosa. A gente fala
essa fotografia. Sim. Tem a dona Adélia, que foi professora da Vivian. Dona Adélia Aguiar de Souza. Tem também a dona Nair Massafera, não foi? A Nair Massafera foi minha professora Professora também. também. Tem a dona Eponina também, né? Eponina do Carvalho, eu acho que ele está nessa foto também. Eu só fazendo uma pergunta para ele. Ô Lúcio, o José Matheus Carlos trabalhou na casa comercial do seu pai? Foi. Ele foi o primeiro gerente que meu pai teve aqui, né? Sei. Então, naquela transição de mudar de São Paulo para cá, meu pai deixou ele na gerência aqui e enquanto ele terminava o negócio, mudava para cá. Depois de certo tempo, ele disse que já tinha uma prática, porque ele trabalhava com o Bento de Abreu aqui, puxando enxada aí no Bento de Abreu, Zé Matheus Carlos. Como era patrício do meu pai, ele ficou conduído da situação dele, então botou ele para trabalhar. E depois ele pegou prática e ele falou, eu vou montar uma casa aí. De comércio. Você pode monta esse terreno aí, você compra esse terreno aí e já monta Vizinho uma casa aí. Vizinho. Ele montou a Casa Vitória ao lado da nossa aí. Casa Vitória. Casa Vitória. Certo. O Toshi gostaria de fazer alguma pergunta, Toshi? Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo de São Bento, Lúcio. Eu sei que levantar alguns fatos assim daquela época é um pouco triste e traz algumas alegrias, algumas lembranças assim, muito importantes. O que o fato marcou na época do São Bento, quando vocês trabalharam no tempo, um pouquinho, em 49, 50, você, o Luiz e o Lúcio fizeram parte da diretoria do São Bento. O Luiz era o presidente do São Bento? Não, ele não era o presidente. Quem era presidente era Antônio Lourenço, depois foi o Tatá. E você era? Ele fazia parte da diretoria, mas não era presidente. E você? Né? Era tesoureiro, né? Era o do dinheiro. E você era? E o que marcava muito naquele tempo era a precariedade das estradas. Então a gente ia daqui para Lins, os carros encalhavam na estrada, ficava aquela fara na estrada, todo mundo encalhado, né? Isso na volta do jogo, né? Porque na ilha tinha que ir cedo para chegar no jogo. E esse Antônio Lourenço, uma vez lá em Lins, a turma quis avançar em cima dele, estava com uma cerveja, ele chacoalhou a cerveja e se defendeu com uma cerveja. Então, isso era o que acontecia, porque era uma guerra. Né? E aqui em Garça, uma ocasião também, isso já posteriormente, foi todo mundo daqui, já no tempo do Max, acho, que caiu aquele muro lá em Garça. Não, São Bento. Foi no tempo do Max. Quando subiu no muro, caiu o muro do estado do Garça. O Lúcio, naquela época o São Bento disputava a segunda divisão ou a terceira divisão? Olha, naquela época era a segunda, né? Parece que era a segunda, porque a primeira era a especial. Né? A especial, chamava especial naquela época, né? E o São Bento nunca conseguiu subir para a primeira divisão, sempre na segunda. O esporte trouxe muita alegria para você, não? Trouxe bastante, né? Porque na época você não tinha o que fazer aqui em Marília. Então, era futebol, cinema e que mais? E acompanhava os times, né? Acompanhava os times na cidade. Acompanhava os times. E todo lugar, São João da Boa Vista, lugar longe, a gente ia de carro, mas era uma aventura na estrada. Não tinha asfalto. Era estrada precaríssimas, então a viagem era uma luta. Lúcio, vamos falar um pouquinho do Luiz. O Luiz foi um dos fundadores do Clube de Cinema, a gente conheceu o trabalho que ele desenvolveu, foi um grande amante do jazz, foi um homem de publicidade, foi um homem de rádio. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho do Luiz no ano de 52, quando foi fundado o Clube de Cinema. Eu acho que você também ajudou a fundar o Clube de Cinema. Exatamente, e faz parte do Conselho Deliberativo do Clube. Uma ideia muito avançada. Como é que foi a história? A fundação do clube, eles logo de cara queriam fazer um filme. Então é uma coisa que nós fizemos vários cenários para ser feito esse filme, mas nunca chegou a ser feito, né? Porque não tinha capacidade na época para fazer isso. Mas eu sei que eles eram jovens idealistas e conseguiram fundar o clube, que se mantém até hoje, né? São 34 anos. Tem projeção quase que internacional esse clube, né? Ô Lúcio, naquela época existiu 16mm,
Você e seu irmão fizeram algum filme, não? Chegaram a fazer alguma coisa, não? Nós tínhamos um cinema em Padre Nobre, que era 16 milímetros, né? Então, tinha muito japonês lá na época, e quando passava filme de Tarzan, era uma coisa de louco, uma lotação completa. Vocês não chegaram... A gente levava as máquinas, uma máquina de café velha, passava o filme, né? Alugava o salão e passava o filme. Depois do filme, traziam as máquinas novamente para Imaí. Só passava lá sábado e domingo, né? Agora, quando tinha quermesse na cidade, aí a arena do cinema era abaixo. Ô Lúcio, você lembra daquelas projeções que eram feitas dos prédios para parede de um outro prédio aqui na cidade? Foi você que fazia isso ou foi o Luiz que fazia? Foi o Luiz que fazia? Você lembra a época, mais ou menos, que ano foi isso? Foi nessa época, mesmo, 50. Onde era o prédio? Você lembra o prédio onde era projetado isso? Acho que era aquele edifício Marília, né, se não me engano. Ninguém lembra desse fato. Era um fato interessante, porque todo o pessoal que fazia footing na avenida, passeava na avenida, era obrigatório passar em frente, onde é o Braceria antigamente, né? Hoje tem um bilhar lá, tem a loteria ali, Maria Lotéria. Passava e ficava ali embaixo vendo aquela projeção e passava o tempo ali. Chegou até a projetar um filme 16mm de uma janela de uma casa, eu me recordo disso. Quer dizer, eu era meio moleque, né, naquela época, né? Lembrar uma foto. Mas ele projetava realmente da área, da onde é o bilhar ali, em cima da onde foi o Bar Avenida, na parede do Marília Tênis Clube. Eu não lembro bem onde. Não lembro bem o fato. Era dali, daquele terraço que existe até hoje. Existe, é. Na parede do Marília Tênis Clube, que existe até hoje, mas a Caixa Econômica encobriu agora. Então, era ali que ele... E, no fundo, tinha o alto-falante do Américo Fittipaldi. O que o Pita fazia, né? Ô Lúcio, você sabe onde está a discoteca do seu irmão Luiz? A discoteca dele, o filho dele, mais velho, o nome Luiz também, levou para São Paulo, está em poder dele. É uma das discotecas mais ricas que Marília tinha. De jazz, né? De jazz. Ele foi realmente um amante do jazz. Profundamente jazz, né? Eu me recordo quando o Luiz trabalhava na Mesbla, ele era publicitário da Mesbla, e tinha aquele momento musical da Mesbla, que era 10h30 na Rádio Clube. Muitas vezes o Luiz escrevia o comentário das músicas de jazz da época. Mas ele gostava tanto de Marília que houve uma proposta de uma gravadora, uma ocasião, dava tudo para ele, o que ele quisesse para mudar para São Paulo, para fazer parte da gravadora. Porque ele era uma fábrica de conhecimento de música, né? Mas ele falou, não, tem que sair de Marília, eu não vou, e deixou de ir. Mas se ele tivesse ido, ele teria vencido facilmente, né? Porque ele conhecia profundamente jazz. Foi um talento pouco aproveitado, né? Foi mal aproveitado aqui, porque ele não tinha campo aqui para desenvolver o conhecimento dele, né? E você também é amante do jazz também, não? Você também é amante do jazz ou não? Eu já sou completamente o contrário. Eu sou completamente obtuso em música. Lúcio, fala um pouquinho pra gente da época do cinema. Porque você acompanhou bem o cinema, que quando foi inaugurado o Cine Marília, você está lembrado disso? O Cine Marília foi inaugurado em 8 de dezembro de 1941, com aquele filme Adeus, Mr. Chips. E parece ter um show musical antes, não teve? E naquela noite até aconteceu um caso triste, que choveu depois da projeção, e nós saímos de bicicleta para casa, e a porteira da Paulista estava fechada no 9 de julho, estava chovendo, então meu irmão não conseguiu brecar a bicicleta, e não sei porque a perna dele subiu por cima do guidão, e bateu aqui e deslocou o joelho, né? Então na época ficou o joelho muito inchado e aqui, mas ele não tinha nem quem cuidava disso. Então meu pai levou ele para Bauru, que um graxeiro da noroeste do Brasil, que entendia bem disso aí, conseguiu botar no lugar. Isso aí foi no dia 8 de dezembro de 1941. Só que a inauguração do Cine Marília. Só que aquele tempo a porteira era porteira mesmo. Era porteira, não era só, manual, não era só uma cancela, não, né? O cara empurrava, punha uma cinzana em cima, que unia as duas partes da porteira. E choveu naquela pedra, ficou escorregadio
Lúcio, porventura, você sabe se a família do Luiz tem algumas fotografias, algum documentário de Marília, alguma coisa nesse sentido ou não? Tem algum material do Luiz guardado? Isso eu desconheço, não sei se tem, mas é possível que tenha. Porque o Luiz fez várias publicações sobre o cinema. Porque talvez foi o pioneiro no desenvolvimento, no sentido crítico da palavra, que ele foi um crítico de cinema aqui em Marília, foi um dos primeiros que surgiu aqui. E esse material é muito importante para o museu, para registrar realmente a vinda do cinema aqui para Marília. Isso me recorda. Para saber se existe qualquer coisa, esse material para nós é muito valiosíssimo, inclusive, se possível, que fizesse uma doação ao museu, né, de registrar realmente esse fato que enaltece o cineclubismo, porque o Luiz foi um dos fundadores do Clube de Cinema de Marília. Vou procurar ver se consigo alguma coisa. Agora eu vou fazer um pedido, tem umas fotos aí que são importantes para nós, né? Principalmente aquela esquina da onde que é a 9 de julho, Caipiranga, até hoje é conhecida como a esquina da Casa Verde. Isso seria interessante de deixar registrado no museu, de você, se possível, né, de doar essas fotografias. Inclusive outros materiais, se você tiver para ser doado, eu acho que seria interessante para deixar realmente marcado, todo mundo conhece como a esquina da Casa Verde. Lúcio, eu queria fazer uma outra pergunta para você, o seguinte. Eu tenho notado que há muita omissão com referência àquela exposição agrícola, a industrial agrícola de Marília. Você lembra o ano? Foi em 1938. Tem aqui numa foto até um stand. Na esquina da 9 de julho com a Nelson Espima, onde atualmente tem o jardim. É o petroleiro. Aquela esquina da 9. E você lembra quem foi que organizou essa exposição? Não tenho lembrança, porque eu era garoto na época. Eu sei que eu era louco para ir lá para andar naquele autopista. Né? É a primeira exposição que teve aqui em Marília, né? E parece que o seu pai tinha um stand lá, até tinha aqui. Da Casa Verde. Há muito pouca notícia sobre essa exposição, porque, infelizmente... Essa aqui foi a inauguração da exposição, todas essas autoridades estiveram na exposição. Inclusive o Dr. Bento de Abreu Sampaio Vidal aparece aqui. É governador que não tem nenhuma, né? Interessante registrar também. Tem o Sebastião Caiubi, aquele advogado. João Neves Camargo. É o prefeito. Coronel Galdino de Almeida. Foi um pouco antes do golpe do Estado Novo. Não, depois. Foi depois? 38. Foi em 38? 38 aí. Mas o golpe foi em 38. O Estado Novo foi em 38. Não tinha vindo para cá. 10 de novembro, né? 10 de novembro, pois é. Mas acontece que, infelizmente, não existem os jornais mais dessa época. O Correio de Marília, por exemplo, o arquivo se perdeu de 35 em diante até 40 e tanto, não temos notícia. Outros jornais também, o Diário Paulista, tem um jornal aqui que também pode ser doado para o museu. Esse fala sobre a exposição? É o 15º aniversário do... Que ano foi? Então é 28... 1943. 43. Então você não poderia me falar mais alguma coisa sobre os vários estandes que havia na exposição? Existia vários estandes, mas como eu não tenho lembrança agora, mas tinha todo o comércio da indústria da época tinha. Tinha estandes ali. Né? Mas a gente não lembra detalhadamente os nomes porque era muito criança na época. Tinha 10 anos, eu queria saber de brincar. E nós aproveitamos lá, foi o tanque que sobrou, né, Lúcio? O tanque de água que sobrou, nós aproveitamos bastante. Lúcio, você lembra quando a Bavária chegou aqui? Bavária? Bavária? A Bavária comprou aquela destilaria que existia aí no primeiro do Basta, né? Do Basta. E depois? Depois terminou com aquilo e fez a indústria que é hoje. Lúcio, você falou sobre um acidente que aconteceu com seu irmão na porteira da Paulista. Você se lembra de um outro acidente que houve, foi de manhã cedo e estava manobrando uma locomotiva chamada de Maria Fumaça e o guarda da cancela
fechou a porteira e ficou do lado da linha com a porteira nas costas. E o motorista de praça desceu. Eu acho que... Mário Calimã. Mário Calimã. Ele acho que ficou ofuscado perdeu o breque do carro. Não foi a luz do sol que ofuscou? Bateu na porteira, a porteira bateu no porteiro e ele caiu com a cabeça no trilho. Pegou a cabeça tampa na cabeça. E por sinal, eu, nessa ocasião, estava do lado de lá da porteira e eu tinha mania daquele tempo com a molecada. Quando o trem parava, passava por baixo do trem. Depois disso aí, depois desse desastre aí, meu pai me deu uma surra, falou que nunca mais poderia fazer aquilo. Porque eu vi claramente quando a roda passou na cabeça, explodiu a cabeça dele e os miolos saíram brancos. Ficou exatamente aqui. Eu estava abaixado do lado de lá da porteira. Foi impressionante. Lembra-se do ano que foi isso? E a mulher, chamaram a mulher do ferroviário morto, ela estava grávida ali, foi uma cena comovente. Em que ano foi isso? Em que ano? Isso aí deve ter sido 1938 ou 40. O 40, é isso mesmo. Me lembro perfeitamente desse caso. Até hoje eu imaginava que o motorista fosse ofuscado pela luz do sol, porque foi no nascer do dia. 7 horas, mas é o seguinte, ele vinha do sentido da cidade para o bairro ali, né? Descendo o 9 de julho. E o sol vinha de lá. Ele vinha descendo, mas era aqueles carros antigos, o breque era meio falho. E falhou o breque e ele bateu na porteira. E o porteiro estava ao lado da porteira, tomou uma pancada nas costas. Fechava assim. A cabeça dele foi na roda, assim, direto. Era uma botina muito pequena. Tinha uma escola na Ipiranga. Você lembra o nome da escola? Aquele sobradinho ainda. Até o prédio existe até hoje. Tem até uma escadinha. Você lembra o nome da escola? Teve uma ginásio. Você lembra do pai do Leme, era o diretor da escola? Você lembra que o pai do Leme era... Exatamente. Você lembra disso? Era... Você lembra da construção da época do prédio ou não? Aquele prédio é antigo. Também foi construído em 1930. Olavo Bilac, escola... Olavo Bilac. Você não chegou a estudar naquela escola? Não, porque eu era muito novo na época. Aqui era ginásio já. Era ginásio. Bom, vamos tentar 4, 5 anos. Né? desvendar o mistério. Você estudou em qual grupo? O primeiro grupo aqui em Marília, onde está hoje o edifício, a Galeria Santa Luzia. Na galeria ou no edifício Ouro Verde? Porque existem duas versões. Muita gente fala que onde existe... Era mais... lá da galeria. Então era pra cá. Era quase na esquina da Dom Pedro. Eu acho que todo o terreno, menos o porto, era tudo E a casa do Montolário. A casa do Montolário e o poço não era ocupado, era no meio. Era meio. Agora, É um casarão de madeira ali. e depois desse grupo você foi para onde? Estudar onde? Depois dali eu fui pro Colégio das Freiras. Onde? Na Nelson Pilma. E depois? Naquele tempo era misto, depois tornou-se só feminino, agora é misto de novo. Aí você foi para São Paulo. Aí depois, em 1938, eu fui para São Paulo, no colégio Diocesano Vila Maria. Fiquei interno lá no colégio e fui contemporâneo do Hermelino Matarazzo, do Nicolau Zardos Filho, do Gino de Biasi, que esse é o dono de Novo Horizonte, né? E uma turma de cúpula lá, foram todos meus colegas. Aquele, olha um outro lá, aquele Escacho, daquela tecelagem Escacho, tudo. Esse Benedito Abdala aqui de Marília, médico. E aquele Murilo e o Edmundo, filho do doutor Edmundo Freire, também foram estudantes na época, no WhatsApp. O Mário de Zilo e o Coélio Zilo. O WhatsApp também se morava naquela época. Mas, por sinal, eu conversei com o Nardi e falei para ele, você lembra aquele negócio do colégio? Eu lembro, faz 40 anos esse negócio aí, 50. Não dá para lembrar. Ô, Lúcio, você lembra quando foi construída a igreja de São Bento ou não? Não. Você não chegou? A igreja eu não lembro porque eu já tinha uns
7, 8 anos ela já tinha. Era menorzinha, mas era tinha, né? 28. Quer dizer que ela deve ter sido construída em 30, por aí, ou 28. E só tinha aquela parte de trás. Depois construíram a parte Tinha de aquela trás. parte de trás. E a parte da frente ele construiu para lá, porque as terras dele eram para lá, dentro de Abreu, então tinha que ser para lá. Você confirmou uma coisa que eu ia perguntar a você. Ô Lúcio, você sabe por que a... Da igreja. Fechado. Naquela época, quer dizer, na fase de 30, 34, o pessoal falava que Marília foi fundada por Bento de Abreu ou tinha alguma coisa a ver com a família do Pereirinha? Mas falavam que foi Bento de Abreu mesmo, né? E o Pereirinha, como é que fica nessa história toda? O Pereirinha foi um administrador de uma fazenda aqui desde 1924, né? Então, praticamente ele desbravou isso primeiro do que os outros, mas, né, quem levou a fama foi quem veio depois e quem tinha mais posição, né? Quem tinha mais dinheiro? Não, porque realmente a gente está querendo perguntar para você, porque a gente considera o Bento de Abreu como fundador da cidade, mas os primeiros que chegaram aqui foi realmente José Pereira, né? Então eu gostaria de confirmar também se naquela época, nossa época, o pessoal também falava sobre isso. Não, falava que o primeiro mesmo que chegou aqui, essa turma que chegou em 24 aqui, que era puro mato, aqui não tinha nada. E o Barbosa? Os Barbosa, Pereira, tinha uma turma. O Tiverão também chegou nessa época? Tiverão, acho que um pouquinho mais, né? Foi depois. Lúcio, aqui no ginásio industrial, o antigo ginásio industrial, o antigo bicudo, aqui existia uma máquina de café, não? Ou você não lembra disso? Lá onde tem o correio hoje, era uma serraria do colégio, né? É. Casadeiro. Não é do Casadeiro? Antes era do colégio, depois é que foi do Casadeiro. E aqui, você lembra ou não? Tem alguma lembrança? Era aqui na Rio Branco, aqui lá de cá. Não, tinha uma máquina aí que era... Não, do Nunes é mais embaixo, lá perto do Hospital Madeira. Mas tinha uma máquina de café aqui na esquina da Rio Branco com a Sampaio Vidal, onde depois foi construído o ginásio municipal. Eu não me recordo. Era do Silvio Marinho. Na época de 30 a 40, Silvio Marinho, né? Silvio Marinho. na época de 30 e 40, você lembra onde funcionava a prefeitura? A prefeitura funcionava naquele prédio da 9 de julho. Você não chegou a conhecer o prédio da prefeitura existente na 4 de abril, onde é o prédio da Associação Comercial hoje? Primeiro foi ali. Ali existia uma casa de madeira que abrigava a prefeitura. Você não lembra? Depois foi ali onde era É, exatamente. Você não chegou a pegar esse tempo. Pode ser, eu peguei esse tempo, mas eu não tenho lembrança, né? Tudo bem, Armando. Você lembra da casa municipal? Ô Lúcio, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que o seu pai gozou do melhor conceito em Marília, seus pais, aliás, não só como no ramo financeiro, como no ramo familiar. Ele deixou aqui as melhores recordações. Feito isso, eu passo para o novo presidente para o encerramento se colocar. E eu gostaria de saber do Lúcio se ele teria mais alguma coisa para nos relatar, principalmente, se possível, da sua infância, algum acontecimento marcante na sua vida. Marcante mesmo, a gente não tem, porque aquela vida era muito simples naquela época, né? Não tinha o que tem hoje, que então era limitada, né? Era futebol, andar de bicicleta, né? A gente fazia muita traquinagem, por exemplo, quando era moleque. Então, fazia muita traquinagem, fazia um buraco, punha um papel em cima, a pessoa tropeçar, cair no buraco. Então, era uma coisa da época, né? Então, era só isso. Lúcio, você que chegou em Marília com 2 anos de idade, e para encerrar a nossa entrevista, você mora em Marília há 58 anos. Só saiu um pouco para estudo, mas voltou, né? Você deve gostar muito dessa cidade. O que é que você diria, qual é a mensagem que você deixaria
para os jovens de Marília de hoje? Os jovens hoje, atualmente, os jovens que estudam, então eles saem da cidade, né? Mas sempre retornam, né? Porque ao ninho antigo todo mundo volta. E Marília é uma cidade excelente para se morar, né? Então não precisa desejar nada melhor do que isso. Então nós estamos bem servidos aqui com uma cidade, né? Que é a cidade adorada da gente. Muito obrigado. Nós gostaríamos então de agradecer o depoimento do Lúcio Felipe de Melo e da sua esposa, dona Dirce Faria de Melo, para a Comissão dos Registros Históricos da Câmara da cidade de Marília. Hoje, dia 16 de maio de 1985. Aqui, Marília. Marília, dia 7 de janeiro de 1931. O nome dos seus pais? João Doreto Campanari e Maria Luísa Doreto. Casado? Casado. Nome da esposa? Esther Pierino Doreto. Quantos filhos? 5 filhos. Nome deles? Ivan Doreto. Ivan, João, Oswaldo, Josane e Simone. Doutor Doreto, quando a sua 3 netos. 3 netos? Vovô já. Quando a sua família veio para Marília? E de onde veio? Meus pais e meus tios vieram para Marília em 1928. Casados e compraram uma propriedade agrícola, ainda era Mata Virgem, à margem esquerda do Rio do Peixe, que hoje pertence ao município de Ocauçu, que tem o nome de Fazenda Formosa. Vieram em quantas pessoas na época? A família do senhor especialmente? A minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e uma irmã. Meus pais e um casal de filhos. Agora, outros tios que eram casados também vieram com seus filhos. Doutor Doreto, por que a família do senhor veio para Marília? Tinha algum motivo especial? Bom, na época
falava-se muito da região da Alta Paulista, que era uma região promissora no plantio de café, até que tinha o nome de Alto Cafezal. Mas meus pais, quando chegaram aqui, meus tios, eram 5 irmãos, hoje estão apenas 2. E eles, no começo, plantaram café, mas se dedicaram, principalmente, desde 1928, ao plantio da cana, onde construíram uma pequena engenhoca, começaram a produzir pinga desde aquela época, e só a questão de 3 anos é que deixaram de fabricar. Até hoje a propriedade é da família ainda? Não, após a morte do meu pai, que isso ocorreu no dia 25 de abril, último, completou 3 anos. 6 meses após, meus 2 tios, que ainda são vivos, e a minha mãe e mais 2 tias viúvas, acharam por bem vender a propriedade. Uma propriedade pequena de 50 alqueires. Quer dizer, a mesma área que eles compraram em 1928, eles conservaram até o período de 3 anos atrás. Dos seus pais, da família, pertence hoje ao Calçu, né, que chamava Casa Grande. Eu gostaria que o senhor nos contasse essa história. Por que Formosa, bairro Formosa, e por que Casa Grande? Vamos começar por Formosa, que fica mais fácil. Bom, Formosa compreende o bairro Formosa, em que inclui várias propriedades agrícolas, que ainda existem ali. E dos sitiantes que tinham as propriedades agrícolas, a gente gostaria de citar o Piacente, Caetano Mota, João Brino e outros. Agora, o nome de Ocauçu, atualmente, a gente tem que lembrar que antes tinha o nome de Casa Grande. Oca quer dizer casa, o sul quer dizer grande. Então, a palavra indígena quer dizer Casa Grande. E nós gostaríamos de lembrar de que Campos Novos era comarca, me parece que até os idos de 46 ou 47. Então, eu me lembro bem que o meu pai produzia a pinga, ele e meus tios, e nós tínhamos que engarrafar a pinga, cujos litros eram enchidos ali mesmo naquela engenhoca. Então, nós tínhamos que comprar o selo, e comprávamos o selo na coletoria de Campos Novos. E depois que Campos Novos deixou de ser comarca, Marília passou a ser comarca e, consequentemente, Casa Grande, que era distrito de Campos Novos, passou a ser distrito de Marília. Lembrando que hoje o Calçu é um município. E se é município, deve-se ao trabalho do saudoso deputado Fernando Mauro, que ele trabalhou para que o Calçu de distrito alcançasse a condição de município. Doutor Doreto, os seus pais, o que falavam da cidade naquela época? Vamos voltar um pouquinho. Quando o senhor nasceu, quando o senhor tinha mais ou menos uma idade de 7, 8 anos, os seus pais contavam a história de Marília para o senhor? O que eles falavam de Marília para o senhor? Contavam com detalhes de que, lembrando de que eles trouxeram até um gado de estimação e fizeram um percurso a pé de Lençóis Paulista até Bauru. Eles vieram através de uma picada conduzindo esse gado. Aí o gado foi embarcado e a Companhia Paulista de Ferro já parava aqui em Marília. Então, até eles alcançaram Marília, trouxeram esse gado e depois, fazendo a picada, eles desceram a chamada Serra do Peixe, que é a antiga serra que ia para o Calçu, que hoje, para ir ao Calçu, você pega a estrada federal BR-153. Então, tudo era feito através de picada. Quando um filho ficava doente, havia necessidade de trazer o filho doente montado em um burro. Ele não tinha condições, mesmo naquela época não tinha veículos, não tinha caminhões. Então tudo era feito através a cavalo ou então através de uma carroça. Então, usando esses animais de tração, eles traziam a mercadoria que eles colhiam. E no começo, os
sempre nos contaram, que produziam tanto feijão que depois não tinha condições de transportar para Marília para vender. Eles chegavam até a queimar o feijão que sobrava. É claro que o feijão era queimado e era servido para tratamento dos porcos, né? E no início começaram também a plantar cana, a moer a cana. A engenhoca era construída de madeira e usava também um animal de tração que fazia aquele movimento de 360 graus e moendo a cana, e a garapa era aproveitada, era fermentada e em seguida fazia a pinga no alambique de cebola através de fogo. É uma pinga muito especial, não é a pinga de coluna que é feita hoje. Então, o que chamava muita atenção, minha mãe conta com detalhes, era o excesso de abelhas que existia. A abelha Europa, em que quase metade da garapa que era moída, as abelhas consumiam com aquela voracidade. Agora, enfrentaram muitas dificuldades, porque Marília, naquele início, às vezes tinha até a carência e a falta de médico. O doutor Edmundo Freire e também de um médico que não me lembro no momento o nome, que morava aqui na Sampaio Vidal. Foi um médico, o primeiro médico que chegou aqui em Marília. Tinha o nome do doutor Aristóteles. Esse é um dos médicos mais antigos que Marília tem. Aliás, por ele ter me tratado, chegado à beira da praça 3 vezes, minha mãe queria que meu nome fosse. Não faz muito, e principalmente o feijão, o arroz, eles não tinham condições de trazer até a cidade para vender. Mas a renda que a família tinha, com a qual eles puderam criar os filhos, eles conseguiam mais através do mercado da pinga. A pinga era muito consumida, porque na época existiam as derrubadas, quer dizer, existiam essas matas virgens, em que o caboclo com o machado derrubava essas árvores e o consumo de pinga era muito acentuado. Então, considerando o preço que eles alcançavam naquela época, o preço que é alcançado hoje era muito rendoso. Mas a minha família não fez fortuna, porque, como eu disse, eles vieram comprar 50 alqueires e trabalharam desde 28 até 3 anos atrás, e, portanto, mais de 50 anos trabalhando na mesma terra. E as terras conservam-se até hoje férteis, porque eles sempre adubaram, essa terra nunca foi exaurida, nunca foi deteriorada. Então fica provado que uma família, por mais numerosa que ela seja, não há necessidade de muita terra, para que todos os meus filhos criassem os seus filhos, casassem os seus filhos, e muitos... Doutor Doreto, o senhor falou em pinga, qual era a marca da pinga? Era pinga Doreto? Olha, eu me lembro que o primeiro nome do qual me lembro tinha o nome de peroba, em homenagem ao excesso de peroba, que é uma árvore muito comum que existia em toda a região aqui, e que meu pai e meus tios utilizavam para fazer os tonéis, nos quais eles colocavam a pinga. Então eles mesmos serravam a madeira, serravam com o chamado trançador. Em português, um ficava em cima do cavalete, o outro ficava embaixo, e naquele serra, eles serravam aquelas tábuas de peroba. Em seguida a madeira era plainada, e eles conseguiam confeccionar os tonéis com a capacidade de 50 até 60 mil litros, tendo um diâmetro de 5,5 metros por 6 de altura. Grande, hein? E mesmo aqueles aros de madeira, de ferro, eram feitos ali. Quer dizer, o ferro era aquecido, assim, na bigorna, mas tudo era feito à mão. Quer dizer, um verdadeiro artesanato. Dessa parte, meu pai foi um verdadeiro artista, um excelente carpinteiro, ferreiro, e os meus tios também eram exímios carpinteiros, né? Doutor Doreto, o senhor chegou trabalhando no engenho ou não? Ah, sim, e com muita honra. Eu plantava cana, e na época a cana nós carregávamos nas costas até a carroça. Então você tinha que subir numa escada
ou então alcançar os aros da roda e depois jogava na carroça, e geralmente havia necessidade de 4 animais de tração. Nós não tínhamos boi para transportar a cana. E posteriormente, com a evolução, no final já tinha o guindaste, né? O guindaste com aquelas pás carregadeiras, né? Em forma de garfo, a cana era alcançada e aqueles feixes de cana eram colocados em cima de caminhões. E eu também plantei muito algodão, plantei arroz, plantei amendoim, plantei eucalipto, capinei bastante. Agora, o que eu gostava mais de fazer era lidar com o gado. Eu tirava leite de 40 vacas, me lembro eu tinha 14 ou 15 anos, e não tinha estábulo. A mangueira era ao céu aberto. Na época de chuva era uma verdadeira lama, em que as fezes das vacas eram misturadas com a urina e a água, então aquilo dava uma frieira na gente. Eu gostava muito de equitação, gostava muito de montar os animais e também de amansá-los e também de amansar boi. Eu tinha boi amestrado, quer dizer, domesticado, nos quais eu fazia montaria. Então, a gente teria muita coisa para contar naquilo que não só eu fiz, mas também meus irmãos, minhas irmãs e meus primos. Enfim, minha mãe e minhas tias trabalhavam na roça também, além de criar os filhos. Minha mãe criou 9 filhos. Criou 9 filhos, não tinha empregada. Ela cozinhava, lavava e fazia comida para os camaradas. Quer dizer, é uma verdadeira heroína. E hoje, com 82 anos, ainda ela está firme, né? Continua aí, ajuda a criar os netos, bisnetos, quer dizer, com muita alegria. Qual foi o fato importante e marcante na vida do senhor na infância? Na fazenda, enfim, como o senhor conviveu, o fato que marcou a vida do senhor com a sua família na infância? O que me marcou muito é a gente lembrar daqueles colonos, que eram colonos. Eles diziam, eles não eram hoje aquilo que a gente chama boia fria. E também não digo que eles eram empregados. Eles trabalhavam e quase todos eram compadres. Quer dizer, então havia uma convivência amável. E isso é que eu me recordo com saudade. O patrão, ele convivia com o seu empregado, com o seu trabalhador braçal. Quer dizer, havia aquela amizade, havia aquele respeito mútuo, em que todo colono tinha a sua vaquinha, tinha o seu cavalo, tinha a sua criação de porcos. Eu me lembro que a gente tropeçava no porco, no pato, na galinha, no carneiro, no cabrito. Mas então todos os colonos viviam bem. E cada um tinha o seu rebanho, quer dizer, tinha as suas vaquinhas de leite, quer dizer. E me lembro que eles tinham uma boa alimentação, porque quem criava a galinha, criava o seu porco, tinha o seu gado, tinha uma boa alimentação. É uma coisa que já não ocorre hoje. Hoje o fazendeiro, ele fica no asfalto. Ele fica representando o verdadeiro zangão do asfalto. Quer dizer, o zangão é a abelha macho que só devora o mel produzido pelas abelhas, né? Então, há um contraste muito grande entre aquela época e hoje. Que isso aí marcou muito. Agora, você poderá dizer, eu gostava muito dessa vida, realmente, mas eu percebi que eu tinha necessidade de estudar. Então, aos 16 anos de idade, eu deixei o rebanho. Ninguém deixa a querência, aquilo que a gente mais gosta, assim por prazer. Eu deixei constrangido, porque eu percebi que eu tinha necessidade de vir para a cidade estudar. Então, aos 16 anos é que eu comecei a fazer o chamado... Curso primário? Não, curso primário não. O curso primário eu já tinha feito. Secundário? Eu vim fazer a admissão. O ginásio, né? Então, eu vim fazer o ginásio, que eram 4 anos, né? E depois científico. Então, eu comecei a estudar até tarde. Mas estudei muito e eu recuperei o tempo perdido. Depois de mim vieram outros irmãos que estudaram, outros primos, né? E aos poucos a família veio transferindo para a cidade. Em 1951, eu me lembro, eu ainda me preparava para entrar na faculdade de medicina, fazia o cursinho, o terceiro científico.
E meus pais já começaram a vir para a cidade, já compraram um terreno, começaram a construir, depois vieram os outros tios. Primeiro veio os mais velhos, depois veio os mais novos, depois veio os pais, né? E com isso a minha família deixou a zona rural e veio para a cidade. Mas nunca perderam o vínculo com a zona rural, porque meu pai e meus tios viajavam quase diariamente até a Formosa, uma distância de 18 quilômetros, mantendo sempre aquele contato com os colonos. Doutor Loureiro, o senhor já falou na vida escolar, onde o senhor fez o primário? Foi na fazenda? Bom, eu fiz o primário, o terceiro ano, e eu fiz até na zona rural, porque na zona rural, naquela época, até 1943, a gente fazia o primeiro, o segundo e o terceiro ano. O quarto ano não era permitido fazer na zona rural, então a gente tinha que ir para a cidade. Eu vim para Marília, tentei em 1944 fazer minha matrícula no Tomás Antônio Gonzaga e não consegui, porque não existia vaga. Aí fui para Lençóis Paulista, onde moravam os meus avós maternos, onde eu fiquei e fiz o curso primário. Aí depois eu retornei para a fazenda para trabalhar, porque eu não tinha vontade de estudar. Então, decorrido 5 ou 6 anos, é que eu voltei a fazer admissão e reiniciar os estudos. Onde o senhor fez a admissão? A admissão eu fiz aqui com a dona Nini Povas, que a gente lembra que ele criou aqui em Marília a primeira escola de economia, de contabilidade, que eu também comecei a fazer o curso de contabilidade até o segundo ano. Depois resolvi fazer científico e estudar medicina, né? Então eu me lembro dos professores, tinha o Mário Pacola, que dava aula de geografia, era meu primo, ele também é Mário Pacola e a mãe dele tem o nome de Doreto. Me lembro do professor Júlio, que é concunhado do nosso vice-prefeito Armando Guiavas. Ele dava aula de latim. A dona Nini Povas dava aula de português. E depois o padre Bicudo também foi o nosso professor, padre Firmino. E, enfim, esses foram os professores dos quais eu me lembro, né? O que era a escola, doutor? O senhor lembra? A escola era na Sampaio Vidal, onde tem hoje o Tendo Hotel, e ao lado tem um restaurante que foi inaugurado agora. É justamente onde está funcionando o restaurante, quase em frente ao Hospital Marília. E onde o senhor fez o científico? O científico eu fiz aqui em Marília. Aqui no ginásio do Estado, aqui na Vila? No ginásio eu fiz. Eu comecei no ginásio São Bento, o primeiro ano, e depois terminei aqui no Estado. E o científico eu fiz até o segundo ano, também aqui no Aníbal Matei, e depois fiz metade do terceiro ano em São Paulo, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Depois eu retornei a Marília, onde eu terminei o científico e me preparava para o cursinho. O cursinho o senhor fez em São Paulo? Bom, o cursinho eu fiz em São Paulo 1 ano. Depois eu fui a Curitiba, fiz o primeiro vestibular em 1952, não fui aprovado. Em 1953 eu entrei na faculdade. Qual faculdade? Eu entrei na Faculdade Federal de Curitiba. O senhor fez residência em Curitiba mesmo? Fiz. Eu fiquei 2 anos ali, fiquei 6 meses em Porto Alegre, no serviço do professor Ivo Correia Meia, lá na Faculdade Federal, também de Medicina. E depois fiquei 6 meses em São Paulo. Aí o senhor veio para Marília depois? Bom, eu só vim para Marília em 1962. E depois de ter feito aí o curso, vamos dizer, de pós-graduação. Mas já vim com 3 filhos, porque eu me casei antes de me formar. E os 3 filhos de mamadeira, e eu não tinha condições de trabalhar e, ao mesmo tempo, criar os 3 filhos. Então eu me lembro fazendo um confronto entre a minha mãe e eu e minha esposa. Minha mãe criou 9 filhos, mas na zona rural eu acho que é um pouco mais fácil. E chegando aqui em Marília, minha mãe adotou um dos gêmeos, e a minha sogra que morava em Pompeia também adotou um dos gêmeos, e assim que eles completaram a idade, voltaram para meu lar e nós continuamos, estamos aqui até hoje. Doutor Doreto, como é que o senhor começou a sua vida pública? Como é que você entrou na política? Quem o trouxe para a vida pública? A vida política para mim é muito interessante. Eu me recordo com saudade.
Às vezes eu tenho falado em política, porque eu falei em Rosário, em 1947 eu estive aqui, então todo mundo ficou olhando. O Doente está mentindo. Não, não estou mentindo. Eu me lembro que em 47 nós elegemos a primeira Câmara Municipal. Porque até 46 nós vivemos aí um regime da ditadura. Então depois com a queda do Getúlio Vargas após a Segunda Guerra Mundial, que o Getúlio foi deposto, foi elaborada, nós fizemos uma constituinte, foi a primeira constituinte, a primeira constituinte, a segunda foi 46, a terceira. Em Marília, grandes homens políticos, e eu ainda estava estudando aí os primeiros passos, né? Mas em 47, 48, 49, eu não me lembro bem o caso, mas eu já estava fazendo aí, estudando já no ginásio. Então eu tive a felicidade de conhecer o padre de Fux, que era meu professor, grande, que era político, que foi vereador e presidente dessa casa. Conheci o Lourenço Senna, que era um bom político, embora fosse mal criado, mas era um bom político, era um político honesto. Eu conheci também o Mônaco, e todos esses pessoas que pertenciam à União Democrática Nacional. E foi um partido criado, depois tinha o PTB e tinha o PSD. Me lembro bem, e PSD, no qual o pai do... Estou falando com o pai do São Paulo de Viramundo, que foi o prefeito, foi prefeito. Bom, então, eu acho que eu conheci naquela época aqueles homens, eu não diria que fosse levar os homens políticos de Marília, mas reuniam uma pleia de homens, como o doutor Miguel Argolo, Guimarães Torres, o Rangel Pessarrola, que eu vim conhecer em seguida, mas esse que eu citei é uma coisa que pertenceu ao UDN. Então, eu entendi na época que a UDN reunia um grupo menor. Agora, o PSB também tinha grandes homens. Tinha o Anis Barra, que foi constituído. Eu acho que ele fez parte da primeira Câmara Federal em 37. Esse negócio de constituinte, eu me lembro da data, mas eu não quero. Parti para uma luta política. Aí eu pensei em entrar no Partido Socialista Brasileiro, acabei não entrando, e ainda bem que eu não entrei, porque 3 meses depois a polícia prendeu todo mundo que estava no Partido Socialista Brasileiro. Olha, ninguém foi salvo, foi todo mundo preso. Aí, em 68, eu já saí candidato a vereador pelo MDB. Então, nós conseguimos eleger 4 vereadores pelo MDB. Eu fui eleito com a segunda votação, Fábio Caruti foi o primeiro mais votado, depois veio aquele de Rosário, de Avencas. Aí eu sei. É vereador, Não de Avencas. Bom, e o quarto, com a volta da sogra, acho que é Gasparinho, o nome dele, não me lembro o nome. O filho dele é dono do serviço de saneamento aí. Ele foi vereador 2 vezes. Ele era de Avencas. Não é advogado. Espera aí, não, foi o Torresila, eleito vereador. Acho que foi o senhor. Isso. O Torresila. Eu, Torresila, Fábio Caruti e o Valdeir, o Valdir Alves foi o quarto colocado. Valdeir são 4. Foi o quarto colocado. Agora, e depois tivemos a eleição, dos 4 nós fomos reduzidos para 2. Só eu consegui a eleição e Otávio Torresila. Porque nós cometemos a imprudência de não lançar candidato a prefeito. Então, quando a gente lança o candidato a prefeito, tem mais chance de eleger vereadores, né? Fica da legenda na época, né? Isso. Então, ficamos em 2 vereadores contra 13 da época. Então, era um verdadeiro massacre.
Aí, em 1970,